pessoal, vamos resolver o exercício 1 da lista 3. Então, observe aí que você tem a função f de x igual a 2x mais 1. Já podemos concluir aqui que o gráfico dessa função é uma reta. Sabemos que toda reta ela é escrita como y igual a x mais b, onde A é diferente de zero. E uma outra observação também é que se A for maior do que zero, a reta é crescente. Vamos já explicar direitinho o que significa isso. Quando A é menor do que zero, a reta é decrescente. Então, o exercício pede para construir o gráfico dessa função, dessa reta. Uma dica é determinar primeiramente as raízes dessa função, ou seja, fazer o y igual a zero ou f de x igual a zero. Quando eu faço y igual a zero, quem é y? Y é igual a 2x mais 1. Aí aqui você encontra o valor de x que satisfaz essa equação, que é igual a meio. Então, você tem um ponto dessa reta, um ponto que eu vou chamar um ponto A, de coordenadas x meio, menos meio, y zero. Mas para desenhar uma reta, eu preciso ainda de um outro ponto. O que eu vou fazer agora? Aqui eu fiz y zero, então eu vou fazer agora x zero. O que nós vamos ter? Como y é igual a 2 vezes x mais 1, substituir aqui, ó, x0. Então, fica 2 vezes 0 mais 1. Então, o y vai ser igual a 1. Aqui é 0, certo? Então, você tem um outro ponto, que eu vou chamar de ponto B, de coordenadas x0, y1. Então, dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Então, vamos traçar agora o gráfico. Vou colocar os pontos A e B, que são pontos da reta. Então, ponto A, menos meio, zero. X igual a menos meio. Vou colocar aqui, ó, y zero. Então, é um pontinho aqui no eixo X. Esse é o ponto A. E o ponto B, x0, y1. x0 está bem aqui. Y é igual a 1. Então, esse é o ponto B. Você traça a reta. Então, vou traçar a reta que passa aqui por esses dois pontos. Então, tá aí a reta, o gráfico dessa função. Observe que é uma função crescente. Para isso, vocês podem observar este ângulo aqui, ó. É um ângulo que está entre 0 e 90 graus, né? A inclinação da reta em relação ao eixo X, né? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, está entre 0 e 90 graus. Quando acontece isso, a reta é crescente. Então, vou desenhar uma outra imagem para explicar melhor. Então, observem aqui no GeoGebra, eu vou colocar aqui os pontos que nós encontramos, que é x igual a menos meio, y0, e o outro ponto x0, y1. Com isso, determinamos a reta que passa por esses dois pontos. Observe aqui, né, que ele escreve a reta nesse formato aqui, mas você também tem uma maneira de escrever essa reta
em um outro formato, que é nesse formato ax mais b, ó. Então, y é igual a 2x mais 1. Olha, o valor de A é 2. Então, a reta é crescente. Uma observação aqui, se você olhar o seguinte triângulo, olha só. Vou pegar o triângulo, esse triângulo aqui. Observe aí que nós temos este ângulo aqui interno ao triângulo. Eu posso vir aqui nessa opção ângulo. Ele é um ângulo menor do que 90. Olha só. Outra coisa que você pode observar, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? O seguinte, olha só. Então, esse triângulo ele é retângulo aqui nesse vértice, exatamente 90 graus. Se você calcular a tangente deste ângulo, tá? Vou chamar de θ aqui. Se calcular a tangente de θ, vai ser, lembrando daquela regra, né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a este ângulo é exatamente 1. E o cateto adjacente, essa medida aqui é meio, né? Meio. A tangente de θ é igual a 2. E esse 2 é exatamente este número aqui, ó. O número 2, que é o coeficiente do x, certo? Quando o ângulo está entre 0 e 90, a tangente é positiva e a reta é crescente. Aqui eu peguei outro exemplo para vocês observarem essa questão da tangente aqui, ó. Quando o ângulo estiver entre 0 e 90, a função é crescente, né? Está crescente. Se você aumentar o valor de x, ó, quando x é igual a menos 1, o y é 0. Quando x for 0, o y é 1. Então, quando você aumenta o valor de x, o valor de y aumenta, então a função é crescente. Agora, quando o valor de A é negativo, olha o que acontece. Aqui, o valor de A é menos 1. Olha a inclinação aqui em relação ao eixo x. Olha só, o ângulo é maior que 90 e menor que 180. Então, a tangente é negativa, certo? A função é decrescente. Olha só, se você pegar um ponto aqui na reta, por exemplo, quando x for 0, vou escrever assim, ó. Quando x for 0, o y é 1. Você tem um ponto da reta 0, 1. Vou pegar outro ponto, aumentando o valor de x. Ó, peguei x0, vamos pegar um valor maior para x agora. Quando x for 1, né? Quando x for 1, o y vai ser 0. Então, o que acontece? Quando você aumenta o valor de x, o valor de y diminui, então a reta é decrescente. Aumenta o valor de x, o valor de y diminui, então a reta é decrescente. Tá? Então, toda vez que o ângulo for maior que 90, menor que 180, né? Você vai ter uma reta decrescente. Consequentemente, o valor da tangente é negativa. Olha só, a tangente é menos 1. Tangente de 135, né, é igual a menos 1. Então, a reta é decrescente, inclinação negativa, ok?
Aqui você pode brincar com outras retas. Sempre que o A é negativo, a função, a reta é decrescente, tá? Quando o A passa a ser positivo, a reta é crescente. E o valor de B é exatamente onde a reta intercepta o eixo Y. Por quê? Porque o valor de B é esse valor que está aqui, ó. Quando x for zero, o y vai ser exatamente o valor de B. Então, x0, o y vai ser o valor de B. É onde a reta intercepta o eixo y. Por exemplo, B igual a 2, a reta vai interceptar o eixo y aqui em y2. E assim sucessivamente. Quando B for zero, a reta passa pela origem. Quando B for menos 1, ela vai interceptar o eixo y em menos 1. Quando B for menos 2, vai interceptar o eixo y em menos 2 e assim sucessivamente. Em relação ao exercício, bom, o que nós podemos observar em relação ao sinal dessa função? Então, quando fala em estudar o sinal, eu tenho que olhar para os valores da imagem, ou seja, os valores que estão no eixo y. Se você pega esse ponto aqui, acima do eixo x, a ordenada vai ser positiva, né? Se você pega um ponto acima do eixo x, a ordenada é positiva. Olha só, é a ordenada aqui, ó, vale 1, positivo. Aqui a ordenada vale 2, é positiva. Se você pega um ponto no eixo x, a ordenada, que é o y, é zero. Se você pega um ponto abaixo do eixo x, a ordenada é negativa, o y é negativo, menos 0,55. Analisando graficamente o estudo do sinal, é estudar os valores de y para cada x. Então, se eu pegar um x maior, se x for menos meio, o y é zero, né? Se o x for maior que menos meio, aqui ó, x é maior que menos meio, o y é positivo, o sinal é positivo. Se o x for menor que menos meio, então o y é negativo, o sinal é negativo, ok? Para o estudo do sinal. Então, você primeiro verifica quando que 2x mais 1 é igual a zero. Então, isso aqui você resolve a equação, obtém x igual a menos meio. Você também pode traçar uma reta aqui e destacar esse ponto aqui menos meio. Se você pega um valor maior para essa reta, por exemplo, zero. Se x for zero, né, substitui aqui, ó. Quando x for zero, o y vai ser 1, vai ser positivo. Pega um valor menor que menos meio, por exemplo, menos 1. Se x for menos 1, vai ficar menos 2 mais 1 menos 1, vai ser negativo. Então, como é que você escreve isso? Vamos botar assim, f de x vai ser maior do que zero. Aqui, ó, nessa região aqui, vai ser maior do que zero. Para x maior do que menos meio. Aí,
f de x vai ser igual a 0 para x igual a menos meio. E f de x vai ser negativo, né? Para x nessa região aqui menor que menos meio. Então, esse é o estudo do sinal da função que é uma reta, né? Certo? Ok, um abraço, até o próximo vídeo.